Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. PVC gravou o comentário de hoje. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Terminando Real Madrid e Benfica, começando Bahia e O'Higgins, Copa Libertadores, segunda fase, aquilo que a gente chama de pré-Libertadores. E o Bahia tem 45 mil pessoas na Fonte Nova empurrando o time de Salvador para tentar a classificação, depois de ter perdido em Rancagua, no Chile, semana passada, por 1-0. O Bahia precisa ganhar por 1 gol de diferença para forçar a decisão por pênaltis ou por 2 gols de diferença ou mais para se classificar para a terceira fase. Então a presença ilustre, o Ferran Soriano, diretor esportivo do Manchester City e do Grupo City, ao qual pertence o Bahia, está em Salvador para o lançamento da pedra fundamental do novo CT do Bahia e para também planejamento do Bahia para a temporada, que precisa da Libertadores, da classificação. Bom, estou agora nessa partida e daqui a pouco também tem mais um jogo de Libertadores, Botafogo e Nacional de Potosí, com o Danilo voltando de lesão, e o Botafogo tem a mesma situação do Bahia, tem que vencer por 1 gol de diferença para forçar a decisão por pênaltis ou 2 gols de diferença para se classificar. Danilo ainda está machucado, mas vai para o sacrifício, joga contra o Nacional de Potosí. Hoje tem também rodada quase completa de Campeonato Brasileiro, quase completa porque são 3 jogos adiados em função da Libertadores e do Flamengo amanhã na final da Recopa. Então, Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense foram adiados e hoje tem 6 jogos, começando agora Remo Internacional, Atlético Paranaense e Bragantino, Remo Internacional, Bragantino e Atlético Paranaense, em Bragança Paulista. Às 7h30, já, Curitiba e São Paulo, no Couto Pereira, no Paraná. Às 8 da noite, Cruzeiro e Corinthians, Carlo Ancelotti vai estar lá, no Mineirão, para Cruzeiro e Corinthians. Às 9h30 da noite, Grêmio e Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense. Esse Palmeiras e Fluminense vale muito, porque o vencedor pode ser líder do campeonato. Os dois têm 7 pontos, o Bahia tem 7 pontos, mas não joga hoje pelo Brasileirão, joga pela Libertadores. E o São Paulo, se o São Paulo empatar com o Coritiba, e o vencedor de Palmeiras e Fluminense vai ser líder do campeonato. Mas ao mesmo tempo, essa rodada revela que tem um problema nessa história de ter Brasileirão meio de semana, estadual no fim de semana, porque as finais dos estaduais, Palmeiras e São Paulo no domingo, Fluminense e Vasco no domingo, estão fazendo com que os técnicos optem por times mistos hoje para preservar para as finais dos estaduais, como se os estaduais fossem mais importantes do que o Brasileirão. Então, uma coisa que não está funcionando como a CBF planejou. De qualquer maneira, muito importante esse Palmeiras e Fluminense de hoje, porque o vencedor pode ser líder do campeonato. São Paulo também pode ser líder do campeonato, se ganhar do Coritiba, e vai depender do saldo de gols. Mas o vencedor de Palmeiras e Fluminense, a tendência é que, pelo saldo de agora, o vencedor de Palmeiras e Fluminense fecha a quarta-feira como líder. São esses 6 jogos que eu citei, e amanhã a rodada se fecha com Santos e Vasco na Vila Belmiro às 7 da noite, mas amanhã a gente vai falar ao vivo sobre isso. Em Porto Alegre, o novo técnico do Atlético, Eduardo Domingues, se apresentou ao grupo de jogadores, ainda não vai para o banco de reservas. Lucas Gonçalves vai ser o técnico contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Valeu, PVC. E só para atualizar o placar de Real Madrid e Benfica, 2-1 para o Real Madrid.